Eu acho que é a pineal Sim. que faz esse papel, porque eu acho que a pineal é uma coalizão sensorial. Eu tive uma vez, eu devia ter uns 11, 12 anos, e eu fui abordado numa rua de uma forma que me assustou. Uma pessoa, eu saí correndo, Uhum. não é? E uma voz começou a falar comigo. Entra no prédio, entra, eu morava num prédio, entra no... Eu falei, nossa, por que tem uma pessoa falando na minha mente que não sou eu mesmo, mas que não tem ninguém? Aí eu fui olhar no espelho do banheiro Pra ver. e não apareceu ninguém. É. Mas a voz falou assim pra mim, você pensa que você tá sozinho? E aí eu comecei a ter uma percepção assim. É engraçado isso. Isso com 11 anos. Eu não sei se era 11 Por anos, aí, né? mas foi uma coisa desse tipo. Eu devia ter 11 para 12 anos, alguma coisa desse tipo. E você continuou conversando com a voz? Se assustou? Como é que Continuei, foi isso? continuei. É, Até hoje tem uma voz interna sim. que, assim, como me traz às vezes algumas impressões que não vieram da minha construção mental, Sim. eu acho que é essa voz. Sim. É a mesma coisa. Uma vez eu dei uma palestra para surdos cegos. Ah, O portador de surdo-cegueira, ele fala normalmente. é. Ele põe a mão no pescoço assim, e pela vibração, ele consegue aprender a falar. Então ele fala como se estivesse. Caramba. Mas ele não ouve e ele não vê. É. Quando você vai fazer uma palestra, É. tem um tradutor. Então eles estendem a mão assim e fica alguém fazendo tipo um código. Então eles ouvem a palestra por esse Por código. esse código. E quando vai conversar com você, ele põe a mão aqui. Incrível. E eu falei Uhum. que existe uma via neurológica interessante, porque o surdo de nascença, ele acorda com barulho. Eu falei, pô, se ele não ouve, ele Não ouve, ele acorda por quê? Eu não entendi. É uma via neurológica, chama via extralemeniscal. Então, é uma ativação subcortical cerebral, então ele ouve como se fosse um barulho dentro da cabeça. Então, essas percepções espirituais, mediúnicas, elas vêm dessa forma, por via extralemeniscal. É como se fosse um barulho dentro da cabeça. Quando a pessoa fecha o olho e vê uma entidade chegando, ela vê dentro da cabeça. Uma vez muitos anos atrás, eu recebi uma estudante de balé É. da cidade de Vermont, no Canadá, que fica fronteira com os Estados Unidos, uma cidade fria. E ela fazia faculdade de dança. E ela era cega. E ela veio no consultório e falava assim, eu acho que eu não sou cega, porque como é que eu sei os limites do palco? E como é que eu assisto um espetáculo de dança? Nossa. Então, ela desenvolveu essa via extralemeniscal, que é uma percepção como se ela via dentro da cabeça. E muitas vezes, quando eu fiz essa conferência para portadores de surdo-cegueira, eles ficaram espantados, porque muitas vezes aconteceram, só que ninguém nunca tinha falado que existia esse fenômeno. Que eu acho que é uma descoberta, seria uma descoberta, ou é uma descoberta fabulosa para se trabalhar essa extrasensorialidade em pessoas que têm essa condição, por exemplo. Né? Nossa. Então eu vi, ainda tem isso comigo, de ver dentro, ouvir ou ver uma imagem dentro da cabeça. Parece imaginação, mas a imaginação você constrói. É. A ideia ou a imagem aparece para você diferente do que você estava imaginando. Interessante. Então, você pode ter um surdo que acorda com um barulho. Acorda. Porque essa via chamada extralemeniscal, que não tem um órgão do sentido diretamente vinculado, né? Eu acho que é a pineal Sim. que faz esse papel, porque eu acho que a pineal é uma coalizão sensorial. Ela tem esse espectro de coalizão sensorial. E o deficiente visual que enxerga de uma certa forma Puxa, os limites assim. Caríssimo guru do Himalaia, eu tenho questionado esse termo deficiente. Sabe por quê? Por quê? Porque você vai concordar comigo, porque eu sei que você é uma pessoa sensível. Uhum. Quando você tem uma perna fraca, a outra fica forte. É. Uma pessoa que não enxerga com os olhos, ela vê melhor, ouve melhor com os ouvidos.
com o tato. É, Então você não tem deficiência, você tem pessoa diversamente capacitada. sim, Então é uma diversidade de capacitação. sim. Porque ninguém ouve melhor do que um cego. Não, é verdade. Nem enxerga melhor do que um surdo. Então, na verdade, ocorre um deslocamento de capacidade. Onde você tem uma deficiência, por outro lado, você tem uma capacidade maior. É verdade. Então, eu acho que esse termo deficiência deveria ser trocado por diversidade de capacitação. Mesma coisa de deficiência intelectual. Uhum. Teve uma época que eu havia sido então diretor do Hospital de Malformações Cerebrais da Casa André Luiz. Assim. Um hospital, não é, com essas condições. E havia crianças com deformidades cerebrais gravíssimas. Uhum. E visualmente, muitas deformidades são incomuns e assustam a pessoa desavisada. Claro. Então, quando eu levei os estagiários, por exemplo, para... Então vinha aquelas crianças correndo alegres e eles ficavam impactados, parados. E as crianças ficavam impactadas com a paralisação deles. Então eu via na minha cabeça assim, falei assim, bom, eles estão falando assim, nossa, são deficientes. E elas também estão falando para eles, nossa, eles são deficientes. Quer dizer, a deficiência intelectual leva a uma hipercapacitação emocional e espiritual. É. Então é uma diversidade de capacitação. Há um deslocamento ali, Deslocamento. né? Quando você fala deficiência, você encerra o assunto. Quando você fala diversamente capacitado, você abre, convida para uma pesquisa. Aonde é que está essa? E ainda eleva, né? Eleva. Não fica deficiente, já fica uma Exatamente. coisa complicada. É, faz todo sentido. A gente nunca tinha pensado por esse ponto. É Mas bem interessante. não é? Faz sentido, né? Faz, Porque às vezes a pessoa vai falar deficiente, porque as pessoas falar é pejorativo, falar cego, tem toda uma regra literária em cima disso, mas você como médico está apresentando uma iluminação nova numa coisa. Eu acho, sabe, caríssimo guru do Himalaia, que é uma questão conceitual que leva a uma nova atitude. Sim. Não é simplesmente uma questão de nome. Você fala deficiente, você encerrou a pessoa dentro da deficiência dela. Se você fala diversamente capacitado, você abriu a indagação. Onde eu busco essa capacidade? É verdade. É isso aí. Então vamos sempre aprender aqui alguma coisa bem, bem interessante de crescer, né, na verdade, porque a gente vai adotando alguns padrões e vai falando e não questiona nada nunca, né? Esse é o problema. É porque quando a gente lida com essas pessoas de condições diversas, e eu convivi muito, Sim. você descobre coisas. Uhum. E o senso comum das pessoas, sem conviver, acaba não descobrindo e acaba, vamos dizer assim, segregando sem perceber. E às vezes tem medo, e às vezes tem medo da impotência do que fazer, né? Uhum.